Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós tivemos uma reunião de obreiros abençoada, tratando de assuntos poderosos que era para a gente ter tratado, e um desses assuntos o Senhor tocou nesse momento, para compartilhar com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 adiante. Paulo diz assim: finalmente, meus irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meus irmãos, hoje, glória a Deus, na parte da manhã, como eu falei, a gente teve uma reunião de obreiros abençoada. Glória a Jesus. E o principal assunto foi sobre o nosso trabalho na casa do Senhor. O principal assunto foi esse, que nós precisamos trabalhar e nos doar um pouco mais nas obras de Deus, porque muitas vezes aquele que está lá fora, muitas vezes ele não quer trabalhar na casa do Senhor. Às vezes é por conta do testemunho que o crente, ou o testemunho que o obreiro, ou o testemunho que a irmã está dando, ou deveria dar, E Paulo aqui neste momento, ele envia, no caso ele termina essa carta, ele faz este agradecimento dessa carta, se colocando na mesma altura daqueles que liam aquela carta. Os Tessalonicenses, aqui eles tinham um certo espaço de segurança, porque eles percebiam ou eles entendiam errado a maneira do crente servir a Deus. Eles achavam que existia uma separação entre níveis daquele que estava na posição de Paulo como um ensinador da palavra, como um pregador da palavra, entre eles que estavam ali servindo a Deus. E aqui Paulo ele vai se colocar um patamar abaixo para falar a língua, como se ele estivesse em um patamar abaixo para falar na mesma língua daquele povo. Então aqui a gente consegue começar a perceber a questão da humildade entre aquele que está servindo a Deus com aquele que ainda não chegou a hora de Deus usá-lo na sua presença. Então Paulo agora ele vai começar a falar, ele vai começar a atrair, ele vai começar a mostrar o seu testemunho dessa maneira: olha, eu preciso que vocês orem por mim, assim da mesma maneira que eu oro por vocês. Eu preciso que as irmãs orem pelos jovens, eu preciso que os varões orem pelas irmãs, eu preciso que os jovens orem por nós que somos obreiros, que somos diáconos, que somos presbíteros. Eu preciso desta oração e todos nós precisamos cooperar juntos para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Porque infelizmente nos dias de hoje, para muitos, a honra da palavra do Senhor, ela está se perdendo. Nós estamos dando mais honra, talvez, ao pregador, ou talvez estamos dando mais honra ao cantor, ou talvez estamos dando mais honra aos trabalhos do que a própria palavra do Senhor propriamente dita. Então Paulo aqui ele está mostrando essa questão da humildade entre os irmãos, e ele quer aproximar os irmãos a respeito dessa parte da oração, dessa parte da comunhão entre os irmãos. Então se Paulo ele viu necessidade naquele momento dentre aqueles irmãos, eu também aprendo com Paulo neste momento a necessidade que nós temos da oração mútua entre nós, entre os departamentos, entre o departamento missionário, o departamento de missões, ajudar o departamento das irmãs, que também ajuda o departamento dos jovens, que os jovens também vêm aqui para fazer os demais trabalhos da casa do Senhor. E Paulo ele vai terminar a sua carta desta maneira, e ele vai dar saudações finais. Olha, que o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Ou seja, ele mesmo estava escrevendo para aquelas pessoas
que via essa diferença, né, entre patamares dentro da casa do Senhor, entre os servos do Senhor. Todos nós servimos ao mesmo Deus, todos nós somos servos do Senhor. Ninguém é maior do que ninguém. Lógico que temos as autoridades, né, a autoridade pastoral acima de nós, né, que respondemos a Ele, né, devemos a nossa obediência, né, a nossa liderança pastoral. Só que debaixo do céu somos todos servos do Senhor, não existe hierarquia de servo para servo. E Paulo estava mostrando e ensinando essa maneira, achando que, percebendo que existia essa dificuldade entre os irmãos, né, entre cada um dos irmãos. E Paulo ele faz esse pedido de oração. Então eu quero pedir também aos irmãos, quando forem orar, lembrem dos departamentos, lembrem das irmãs, lembrem dos jovens, lembrem dos obreiros, lembrem de todos na oração de cada um de nós, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.